mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar, mas de todos os lugares, mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança, mas ali não sofre dor. É ali onde a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham talvez numa encosta, talvez no mar. Essas maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, mas ali não sofre dor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria poder estar fazendo mais uma live. Maravilhoso a gente poder estar contribuindo no que pode, né? Nessa questão das lives, nessa questão dos nossos estudos.
ficamos felizes por esta ferramenta que nos foi dada, né? Essa que nos permite estar compartilhando com os irmãos. Hoje nós vamos para o nosso estudo, né? Nós temos nas quartas-feiras nossos estudos e hoje então nós vamos fazer os estudos. O nosso irmão Denis, ele agora com muita tarefa lá na igreja de São Bernardo, ou na igreja de Osasco, ele não está conseguindo fazer esses trabalhos e nós vamos estar com vocês, né? E apanhando um pouquinho, né? Porque hoje eu estou sem a ajuda da Elisane, então nós vamos apanhar um pouquinho, mas vamos estar fazendo, né? Se Deus quiser, vamos estar juntos. Tem aqui várias pessoas já conosco, né? E hoje eu não tenho a Elisane para estar anotando para mim os nomes dos irmãos, e eu vi aqui alguns poucos nomes, já vi a Tatiane, já vi a Carmen, vi a Maria, né? Mas eu não consegui ver todos os que estão, mas eu sei que os meus irmãos queridos estão conosco nessa programação. Hoje nós vamos estar dando início a um estudo que vai ser por muito tempo, né? O estudo é programado para 1 ano. E não vou dar continuidade no estudo que o Denis estava dando, porque eu não tenho aquele material, então a gente fez um outro material. E o que nós vamos estar passando para os irmãos, o estudo é a história da redenção. É esse o estudo que nós vamos estar passando para os irmãos. Nós vamos dar esse estudo, são 51 lições, né? 51 lições, a gente vai estar, então, bastante tempo nas quartas-feiras. Né? Então, nós vamos estar orando nesse momento e a gente vai estar, então, dando início ao culto e, como disse, agradecidos, porque temos diversos irmãos já compartilhando conosco, bastante mesmo, graças a Deus, né? As lives pelo Facebook, ela consegue trazer bastante pessoas, né? Agora entrou aqui a Fernanda, né, dando boa noite, né? Quando eu for vendo, eu vou falando, a Nesiete, que é lá de Pombal, também já entrou agora também, né? Que maravilha. E à medida que vão chegando, eu vou falando, alguns talvez passem sem eu perceber, mas os irmãos se sintam todos abraçados e saibam todos que é uma alegria estar com vocês. Vamos orar. Ó Deus bendito, maravilhoso é, Senhor, estar na Tua presença, transmitindo, apresentando, ó Pai, programações que nos dão crescimento espiritual. Senhor, abençoe cada um dos nossos irmãos que estão conectados, ó Pai. Cada um que está participando desta live, que vai estar, ó Pai, participando do estudo. Abençoe a vida de cada um, meu Deus, e que o Senhor possa estar trabalhando nos seus corações para que amem cada vez mais o Senhor. E que haja, ó Pai, resposta de suas orações àqueles que têm buscado a Tua graça sobre enfermidades, sobre a cura das enfermidades, sobre, Senhor, problemas outros, como empregos, necessidade de emprego. Senhor, abençoe. Nós entregamos todos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como dissemos, nós vamos dar início, então, a um estudo que é a história da redenção. Eu vou fazer agora uma apresentação deste assunto aqui, né? E nós temos aqui uma programação que é extraída de um livro que eu tenho aqui, o livro do reverendo José Borges dos Santos, da Casa Editora Presbiteriana, que foi escrito no ano de 1964. Então, o estudo é uma exposição do livro A História da Redenção. Ele é um curso completo com a durabilidade de 1 ano e é composto de 51 lições. As lições são elas: primeira, as origens; segundo, a criação do homem; terceiro, o princípio do pecado; quarto, o progresso do mal; quinto, o dilúvio; 6,
a nova era. 7, percalços da prosperidade material. 8, a disciplina e o exercício da fé. 9, elos humanos da providência divina. 10, o homem natural. 11, o homem espiritual. 12, caminhos da providência. 13, a hora da providência. 14, a exatidão da providência. 15, transições humanas e flexidez da providência. 16, a vocação do libertador. 17, vaso da ira. 18, intimações da providência. E 19, ultimatos da providência. Livramento e castigo. 21, alimento e combate. 22, a vocação e a lei. 23, a soberania de Deus. 24, a espiritualidade do culto. 25, descanso do Senhor. 26, promessas e regulamentação. 27, disposições transitórias. 28, o sacerdócio. 29, a quebra da fidelidade. 30, exigências da justiça. 31, limpeza e saúde. 32, santidade e alegria. 33, leis de humanidade. 34, a ordem para o culto e o governo. 35, o povo dirigido. 36, incredulidade e derrota. 37, a rotina da vida. 38, duplicidade humana. 39, o ocaso do libertador. 40, balanço histórico. 41, a regra da fé. 42, lições da providência. 43, religião e superstição. 44, novas leis de humanidade. 45, severidade e benignidade de Deus. 46, a finalidade do homem. 47, Deus. 48, oração. 49, a divergência de Deus. 50, o estudo intermediário. 51, o nascimento de Jesus. Então, meus irmãos, são essas 51 lições. Eu passei assim muito rápido, sei que os irmãos não vão não vão conseguir decorar, mas isso é para que os irmãos tenham assim uma ideia de como vai ser o curso. É isso. Então, esse será o nosso curso, ok? Nós vamos passando aqui vídeos para os irmãos lerem alguma coisa e vamos ao mesmo tempo também apresentando aqui. A proposta desse curso, é levar o aluno a acompanhar o fio da história da redenção e ver a continuidade da intervenção da providência através de uma singela exposição das Escrituras. Irmãos, temos aqui mais a Cláudia, né, que entrou, a Cássia Paz, a Sojanira, dando boa noite, né? E assim que eu vou percebendo, vou falando. Irmãos, o objetivo desse estudo não é ensinar noções históricas, geográficas ou sociológicas da Bíblia, mas sim apresentar uma análise dos acontecimentos e a apreciação dos personagens, visando destacar as doutrinas fundamentais da revelação que se acham na Bíblia. Veja só, o estudo, a irmã Cida também, né? Um abraço, irmã. O estudo, ele não visa, como eu disse, destacar as questões históricas, né? Nem geográficas ou sociológicas. Ela vai destacar doutrinas fundamentais da palavra de Deus. E o estudo dessa matéria, ela começa com algumas perguntas. E essas perguntas são elas. Aí está, os irmãos vão ver no quadro aí, olha, são elas. De onde viemos? Para onde vamos? Para que existimos? Quando nós nascemos, nós já encontramos uma família, não é mesmo? Nós já nascemos numa família. Já encontramos uma família, uma cidade,
um povo, uma raça da qual fazemos parte. Encontramos o que já existia antes do homem e aquilo que o homem inventou e construiu desde que veio ao mundo, não é mesmo? Quando a gente já nasce numa família, já nasce no mundo, já nasce com todas as coisas acontecendo, né? E isso, inclusive, traz a nós algumas outras perguntas. Essa que está no quadro aí, olha. Perguntas outras, né? De onde veio o mundo? De onde veio a raça que está no mundo? Para que existe essa raça? Para onde marcha toda essa civilização? Qual é o seu destino final? Não é verdade? Todas estas perguntas inquietantes e legítimas só encontram respostas verdadeiras e satisfatórias na Bíblia. E é isso que nós vamos ver, irmãos. Então, até agora, a gente fez aquelas colocações e explicando tanto o objetivo do curso, como também dizendo das perguntas que estão na mente e no coração das pessoas, mas todas aquelas perguntas, né, todas elas, só existem respostas na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí, em João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 a 5. Vamos lá, abre a sua Bíblia. Abriu? Então vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então aqui é o texto de João 1 a 5. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok? Aliás, desculpa. O texto de João que diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédios dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ok? Agora, quando nós abrimos a Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, vamos lá, abre aí a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1, tem um texto longo, os versículos de 1 até o versículo 28. Não vamos ler todo o texto, os irmãos têm ele aí, tem o texto aí, mas nós vamos mencionar esses textos. Mas, principalmente, o primeiro versículo, nós vamos precisar ler. Então, abra em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. O versículo 1 diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok? Aí, então, nós temos o texto, fala acerca da terra, que ela estava sem forma e vazia. Fala que Deus fez a luz. Fala que Deus fez a separação entre luz e trevas. Fala que Deus chama a luz dia e a noite, as trevas noite. Fala do firmamento. Fala, então, dos animais que foram criados. Fala de todas as coisas outras que Deus foi criando, né? E depois de tudo isso, dos luminares, os animais e tudo, aí então nós vamos encontrar Deus fazendo o homem, né? O versículo de número 26, veja lá, desce lá. O versículo 26 diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ok? Então, meus irmãos, nós temos os textos que mostram Deus criando todas as coisas. E aí o que a gente pode, então, dizer acerca disso? Que só a Bíblia, por ser a palavra de Deus, pode contar a história do mundo e do homem desde o seu início. Só a Bíblia, por ser a palavra de Deus, pode contar a história do mundo e do homem desde o seu início. É a partir daí, irmãos, que nós vamos conversar. Né? A partir daí. Os homens somente conseguem narrar aquilo que já aconteceu. Deus pode narrar não somente o que já aconteceu, como também antes que acontecesse, já que ele é eterno e onisciente. Né? Nós temos dois textos bíblicos que falam acerca dessa onisciência de Deus. Ele fala de Deus como aquele que é eterno, de Deus como aquele que é onisciente. Vamos ler. Abra aí a sua Bíblia, Jó, capítulo 38, os versículos 4 a 7. E a Beth vai ler para nós esse texto. Jó, capítulo 38, os versículos 4 a 7. Então a Beth vai ler, abra sua Bíblia também aí. Ela está abrindo. Jó 38. Olha lá. 38, 4 a 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras. Então veja, nesse texto, Deus é aquele que estava no começo criando todas as coisas e ele é que pode narrar todas as coisas. Tem outro texto, vamos ler Isaías 46, versículos 9 a 11. Aqui nós vamos encontrar outra narrativa justificando o que nós acabamos de dizer. Isaías 46, versículos 9 a 11. A Beth vai ler novamente. Isaías 46, 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo
a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então veja, Deus é aquele que é eterno, que é onisciente, que sabe todas as coisas. O homem só consegue narrar aquilo que já aconteceu. Não é mesmo? Mas Deus é aquele que narra não somente o que já aconteceu, como aquilo antes mesmo que acontecesse, porque Ele é onisciente e Ele é eterno. Então, meus irmãos, como eu dissemos lá para vocês, eu vou passar outra vez o texto para vocês lerem o que nós dissemos. Olha lá. Só Deus conhece a origem do mundo e do homem. E somente Ele vê o plano completo do mundo e da raça que nele habita. Vamos saudar também a Sueli, né, que entrou agora. Né? É um estudo, a gente vai interrompendo, vamos falando. Um segundo ponto, meus irmãos. Só o homem vê, aliás, o homem vê apenas a conduta dos outros. Deus vê o homem interior, sabe os motivos, conhece as causas da conduta e por isso não pode cometer enganos. O homem vê apenas a conduta dos outros, mas Deus não. Deus vê o interior. Deus sabe os motivos. Deus conhece as causas da conduta. Deus não comete engano. Então vejam, ao passo que o homem narra a história, considerando os fatos, então ele apenas pode presumir os motivos, não é mesmo? Ele não sabe de fato como é. Ele apenas presume. Deus não. Deus é aquele que considera os fatos como é. Ele não presume. Por quê? Ele conhece o homem no seu interior. Ele sabe os motivos. Ele conhece todas as causas. Vamos ler 1 Samuel 16, o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Tá vendo aí? O texto diz, né? O texto diz, Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Então, Deus é aquele que conhece todas as coisas no seu íntimo. Deus conhece o homem no seu interior e conhece os motivos de todas as coisas. Conhece as causas da conduta, porque ele conhece o coração. Então, ele narra, a história da Bíblia é narrada a partir de Deus. As narrativas da Bíblia e a sua história, ou seja, a história da redenção, é narrada a partir de Deus, daquele que conhece todas as coisas, não presume como homem, aquele que conhece. Outro texto é Salmo 139, os versículos 1 a 4. Abra aí sua Bíblia. Salmo 139, os versículos 1 a 4. A Beth vai ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas.
Muito bem. Veja, Deus falando, o texto falando de Deus conhecendo os nossos pensamentos e as nossas palavras, ainda quando não chegaram à nossa boca. Veja ainda no Salmo 139, os versículos 14 até 16. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto me fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja só, né? Deus é aquele que escreve a história dessa forma, né? Antes mesmo que nós fôssemos, que nós nascêssemos, ele já nos conhecia a nossa substância ainda no ventre de nossa mãe. Então, Deus é esse que conhece o íntimo, conhece profundo. Por isso que então esse segundo ponto, né? Vou mostrar outra vez. Segundo ponto é esse que diz assim: o homem vê apenas a conduta dos outros. Deus vê o homem interior, sabe os motivos, conhece as causas da conduta e por isso não pode cometer enganos. Então, a história da Bíblia, a história da redenção na Bíblia é narrada a partir de Deus, daquele que conhece todas as coisas, né? Daquele que é um historiador totalmente diferente do homem. Outra coisa que diferencia também essa história de Deus da história do homem é a seguinte: o historiador humano depende do testemunho de outros homens para escrever a história. Deus não. Deus não depende do testemunho de outros homens para escrever a história. Ele é a testemunha constante, onipresente, infalível na apreciação dos fatos. Veja lá, né? Veja lá, Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículos 14, o versículo 14, olha lá. Apocalipse 3, o versículo 14. Vá folhando sua Bíblia aí, para você poder acompanhar o estudo. Hoje é só a apresentação, né, do estudo. Apocalipse 3, versículo 14. A Beth vai ler aqui de novo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, veja, o versículo está dizendo a testemunha fiel, né? Então, Deus é a testemunha fiel. Ele não precisa do testemunho de outros homens para escrever a história. Ele é uma testemunha fiel, onipresente, infalível na apreciação dos fatos. Vê lá, Apocalipse 1, o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, Jesus Cristo é a fiel testemunha, né? A fiel testemunha. É ele quem testemunha os fatos históricos da redenção, né? Um outro ponto para destacar só um minutinho. O que aconteceu?
O outro ponto para estar que é esse aqui. Por muito que o historiador procure ser imparcial, né? Ou seja, por mais que o historiador procure ser imparcial, ele, ainda que não queira, está sujeito à contingência de contar a história de um ponto de vista unilateral e até faccioso. A Bíblia não. O que eu precisava era aumentar, né? Aumentar a letra aqui. Mas não mexe, não mexe. Vê se você consegue. Meus irmãos, então, vamos lá. Deus não narra a história a partir de uma apresentação fictícia. A história que o homem narra é a partir de uma interpretação dele. Certo? Dele. Por mais que ele procure ser imparcial, ainda assim ele está sujeito à contingência de contar a história de um ponto de vista unilateral, o que ele pensa, o que ele viu, o que ele achou. Isso pode ser falho, né? Ele narra a história com uma finalidade específica e superior que exige a apresentação do homem, quem quer que ele seja, exatamente como ele é e sem nenhum retoque. Essa é a diferença, certo? Essa é a diferença. Que Deus narra a história com uma finalidade específica e superior, que exige a apresentação do homem, quem quer que ele seja, exatamente como ele é, e sem nenhum retoque. Dando estudos, irmão, vão perceber a Bíblia apresentando alguns homens que nós achamos o máximo. E que foi o máximo. Mas nessa apresentação, você vai perceber a Bíblia mostrando falhas, a Bíblia mostrando erros, a Bíblia mostrando atitudes que até desmerece. Porque a Bíblia, ela tem uma finalidade na narração da história, uma finalidade específica. E ele não encobre aquilo que talvez deixasse o homem para baixo. Ele não encobre. Ele apresenta o homem como ele é. Ele apresenta a história do homem como ele é. Ele apresenta a história do mundo como ela é. Ele apresenta a história da redenção como ela é. Exatamente como ela é, sem nenhum retoque. E qual é a finalidade de Deus nessa narrativa histórica? Não é apenas apresentar fatos. O objetivo de Deus é levar o homem ao reconhecimento do seu estado pecaminoso e de sua completa dependência de Cristo para a sua salvação. É esse o objetivo de Deus nessa narração histórica, ok? Vamos ler alguns textos aí para os irmãos entenderem. Leia 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 11. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então vejam, ele fala das coisas como elas são, até das falhas, para servir de exemplo, a fim de levar o homem ao seu objetivo, que é o reconhecimento do seu estado pecaminoso
e da sua completa dependência de Cristo. Veja lá, ainda, Gálatas, capítulo 3, o versículo 24. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Tá vendo? Então, toda a lei, tudo aquilo do Velho Testamento, ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Porque essa é a finalidade, né, de Deus, né? Então, a história da redenção, ela tem essa finalidade. Não é apenas narrar, não é apenas uma narrativa sociológica, não é apenas uma narrativa sociológica, científica. Ela é contada na palavra de Deus, na Bíblia, com uma finalidade: levar o homem ao reconhecimento do seu estado pecaminoso e de sua completa dependência de Cristo. Então, veja, é aquele ponto, isso aí explica o ponto que nós tínhamos visto, né? Vou colocar outra vez. Então, tá lá. Por muito que o historiador procure ser imparcial, ele, ainda que não o queira, está sujeito à contingência de contar a história de um ponto de vista unilateral e até faccioso. A Bíblia não. Ela narra a história com uma finalidade específica e superior, que exige a apresentação do homem, quem quer que ele seja, exatamente como ele é, e cuja finalidade é levar o homem ao reconhecimento do seu estado pecaminoso e de sua dependência de Cristo para a sua salvação. Ok? Então, são esses pontos que diferenciam a narrativa histórica da parte do homem e uma narrativa histórica da parte da palavra de Deus. Ok? Isso aqui é só uma introdução para vocês entenderem o assunto. Nós vamos então falar nesses tempos todos sobre a história da redenção, partindo do ponto de vista do grande historiador, que é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que conhece todas as coisas. Agora, só para os irmãos ter conhecimento, e aí depois nós vamos perceber isso melhor. Tudo isso que eu falei hoje é só uma introdução, mas vão entender todos esses pontos. Vai ser um estudo bem simples, vão perceber. Mas o que nós vamos precisar saber com o nosso conhecimento é o seguinte: a história da redenção no Velho Testamento está dividido em 7 períodos, né? Então a Bíblia, se pegar todo o Velho Testamento, olhando desse ponto de vista da história da redenção, ele está dividido em 7 períodos. O primeiro período está lá em Gênesis 1 até Gênesis 7. É o período da criação ao dilúvio, ou seja, o período de Adão a Noé. O segundo período, ele está de Gênesis 7 até Gênesis 12. Do dilúvio até a chamada de Abraão, ou seja, de Noé até a Abraão. O terceiro período, ele está lá de Gênesis 12 até Êxodo 12. Da chamada de Abraão até ao Êxodo, né? Ou seja, de Abraão até José. O quarto período é de Êxodo 12 até 1 Samuel 10. É o período do Êxodo até a fundação do reino de Israel, ou seja, de Moisés até Samuel, que foi o último profeta. A partir dele vieram os reis. O quinto período é da fundação do reino
até o cativeiro da Babilônia, ou seja, de Samuel até Jeremias. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, até 2 Crônicas, capítulo 36. Né? O sexto período são os 70 anos do cativeiro, que é aquele período de Daniel, né? Os 70 anos do cativeiro. Isso aí está em 2 Crônicas 36, até Esdras e Neemias. Né? E o sétimo período é da volta do cativeiro, até ao nascimento de Jesus. Ou seja, Neemias e Esdras, até o nascimento de Jesus. Irmãos, esta então é a história da redenção. É uma introdução do que nós vamos ver, né? Nós vamos ver todas essas coisas, a partir de Gênesis, a criação, até o nascimento de Jesus Cristo, esse enfoque da redenção, ou seja, a história da redenção. Ok? Aqui algumas perguntas, eu sei que os irmãos não vão conseguir anotar, né? Mas se os irmãos quiserem anotar, eu posso mostrar aqui devagarzinho. E quem quiser anotar, é um questionário, que aí durante a semana, dentro daquilo que os irmãos estudaram, aí os irmãos podem ver. Está muito pequenininho aí, né? Mas é isto. A primeira pergunta é essa. Onde podemos encontrar a verdade? Veja, nós dissemos que a Bíblia é quem consegue narrar a verdade, não é isso? Onde é que nós podemos encontrar a verdade? Leia João 17:1, ok? Os irmãos vão perceber a resposta disso, ok? Perceber onde é que nós podemos encontrar a verdade. Uma segunda pergunta. Que impressão tem um homem depois que Deus lhe mostra a verdade? Né? Que impressão tem o homem depois que Deus lhe mostra? Que impressão tem o homem depois que Deus lhe mostra a verdade? Leia Jó, capítulo 42, o versículo 3. Certo? Uma terceira pergunta. Como é que sabemos a história da criação? Como é que sabemos a história da criação? Leia Hebreus 11, o versículo 3. Ok? Hebreus 11, versículo 3. Uma outra pergunta. A Bíblia narra só o que já aconteceu? A Bíblia narra só o que já aconteceu? Leia Apocalipse 1, o versículo... Fechou aqui. Oh, meu Deus. Ficou preto aqui. Apocalipse 1, o versículo 1. A pergunta 4. Deixa eu colocar outra vez lá. A pergunta 5. Qual é a finalidade das narrativas da Bíblia? Qual é a finalidade das narrativas da Bíblia? Então eu leio lá 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. A finalidade das narrativas da Bíblia. 6. Quem marca as horas e os tempos da história? Quem marca as horas e os tempos da história? Leia Daniel 2, 21. 7. Desde quando Deus conhece os fatos da história? Desde quando Deus conhece os fatos da história? Leia Isaías 45, 21. Ok, meus irmãos? Eu vou deixar um pouquinho mais aqui. Os irmãos vão quem quiser anotar esses questionários, anote pelo menos os textos, né, bíblicos, né? E os irmãos vão então, talvez, responder essas perguntas. Enquanto isso, vou estar agradecendo a todos os irmãos e espero que as próximas aulas venham ser melhor. Essa aqui é muito falatório porque é uma apresentação do assunto, né? É uma apresentação do tema. É uma justificativa do tema. Nós vamos
então fazer os irmãos conhecer a história da redenção através de toda a narrativa histórica bíblica, ok? Nós vamos de Gênesis até o final do Velho Testamento, até Malaquias, trazendo esta narrativa sobre a história da redenção. Com isso, nós vamos entender o Novo Testamento. Nós vamos entender o plano redentor de Deus através de Cristo. Tá certo, meus irmãos? Espero que os irmãos continuem conosco. E a próxima aula é a origem. Ok? A próxima aula é a origem. Então, enquanto isso, os irmãos vão estar já pensando no tema para a próxima aula. Ok? Agradeço, meus irmãos, cada um de vocês. E tem muitos nomes que apareceram aqui e eu não consegui perceber. Mas eu fico feliz por perceber que nós estamos juntos nessa live, juntos nesses estudos. E aí é o seguinte, olha, talvez os irmãos vão ouvindo e vão tendo perguntas. Os irmãos podem escrever aí, né? Escreva a pergunta aí, eu vejo aqui, eu respondo durante tudo, né? É uma forma de os irmãos estar participando, né? Respondo aquilo que conseguir responder dentro do nosso estudo. Todas aquelas perguntas do começo, elas vão ser respondidas através do nosso estudo. Vão respondendo de onde viemos, para onde vamos, né? Qual é a finalidade da criação, todas essas coisas os irmãos vão compreender através desse estudo. Amém? Vamos orar. E vamos então estar já nos despedindo, falando da nossa live de sexta-feira, que é o culto, né? Hoje é só estudo, na sexta-feira é o nosso culto, ok? Vamos orar. Deus bendito, damos-te graças por mais esse momento. Damos-te graças, ó Deus, pela tua maravilhosa revelação, a revelação e a providência para que tudo fosse escrito, a fim de que nós tivéssemos conhecimento. Abençoe-nos, ó Pai, dando-nos olhos espirituais para enxergar a tua palavra da tua ótica. Obrigado, Pai, porque a narrativa bíblica é uma história não como escrita pelo homem, mas a história como que escrita pelo próprio Senhor. Louvamos-te pela revelação, louvamos-te pela inspiração bíblica, louvamos-te pela obra do teu Espírito que nos faz compreender a tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um beijo a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Até a próxima sexta-feira.